Eu aposto que nas suas andanças pela internet você já encontrou no mínimo uma dúzia de gabaritos para cortar círculos usando uma tupia. Para fazer peças como essa daqui. Só que eu duvido que alguma dessas opções que você encontrou até hoje seja tão simples, fácil e barato de fazer quanto a versão que eu vou te mostrar agora desse gabarito. Isso aqui, literalmente, é o gabarito. E é tudo o que você precisa para cortar círculos usando uma tupia. A partir de agora eu vou te mostrar como construir e como usar esse gabarito. Aqui eu tenho todo o material que eu vou utilizar na construção do meu gabarito. Eu tenho um pedaço de madeira de 3x3, mas pode ser de qualquer tamanho aqui, pode ser tamanhos diversos e variados, depois você vai entender melhor durante a construção. Eu tenho um pedaço um pouco mais longo aqui, tem uns 12 centímetros, mas eu vou cortar um pedacinho menor depois. Aqui vai facilitar para eu prender a peça para fazer as primeiras usinagens. Qualquer toquinho, qualquer resto de madeira. Eu tenho também um pedaço de barra de rosca de aproximadamente 40 centímetros aqui. O tamanho da barra de rosca vai determinar o tamanho dos círculos que você vai conseguir cortar com o gabarito depois. Então, no caso, uma barra de 40 centímetros, você vai conseguir cortar aproximadamente círculos de 80 centímetros. Daí você pode dimensionar isso conforme a sua necessidade. Não pode ser qualquer barra de rosca. Você tem que usar uma barra de rosca que rosqueie aqui, nesse orifício da base da tupia. A maioria das tupias usa M6, mas é recomendável que você leve o parafuso junto, por exemplo, na loja onde você vai comprar, e peça para eles verificar se a barra é da mesma rosca do parafuso. Você precisa também de uma porca nessa barra de rosca. Nesse caso eu estou usando uma porca com um manípulo aqui, mas pode ser uma porca borboleta normal, para você dar o aperto aqui e impedir que essa barra aqui gire durante a utilização do gabarito. Ela tem que ficar fixa aqui na base da tupia. Então, uma barra de rosca, nesse meu caso aqui M6, com uma porca M6 também. Além disso, você vai precisar ainda de um pedaço de pino metálico. Nesse caso aqui eu estou usando um pedaço de broca velha. Eu peguei um pedaço de broca quebrado de 4 milímetros aqui, cortei a ponta e arredondei um pouquinho ali para facilitar depois a utilização do gabarito. Por que é importante usar um pedaço de broca velha? Porque depois, para fazer o furo guia, você usa uma broca de mesmo diâmetro. Então eu usei uma broca de 4 milímetros aqui. Logo, se eu pego uma broca de 4 milímetros e faço o furo, essa haste aqui vai encaixar sem nenhum tipo de folga. Então um pedaço de pino que de preferência seja um pedaço de broca quebrada. 3, 4 milímetros aí tá de bom tamanho. Esse furo aqui vai ser o guia, então quanto menor ele for, mais fácil vai ser de você ocultar esse furo depois, caso você vá utilizar os círculos cortados para algum trabalho aparente. Você vai precisar também de uma porca, nesse caso eu estou usando uma porca tipo americana, dessas que você rosqueia na madeira e ela tem rosca por dentro também, mas pode ser também uma porca garra. E um manípulo com parafuso e arruela. Esse parafuso do manípulo aqui tem que servir nessa porca americana ou na porca garra que você vai utilizar. Então, basicamente, esse é o material. A primeira etapa da construção do gabarito vai ser fazer um furo passante para a barra de rosca nesse pedaço de madeira aqui. Eu preciso marcar a posição desse furo. Um detalhe é que eu estou usando aqui uma barra roscada de 6 milímetros, eu vou fazer o furo de 6,5 para ela passar livremente. Ela não pode ficar presa, então ela tem que passar livremente de um lado ao outro aqui no pedaço de madeira. Para marcar a posição desse furo aqui, você vai ter que fazer ele mais ou menos para esse gabarito aqui ficar alinhado com a base da tupia. Então você pode posicionar aqui, por exemplo, e daí marcar mais ou menos o centro aqui desse furo, onde ele vai ficar, para transferir essas marcações e fazer a furação depois. Ou você pode usar um esquadro combinado, uma régua com limitação e descobrir aqui a posição com a régua, mais ou menos no centro desse furo aqui da base, e daí transferir essa furação aqui para o pedaço de madeira, então, onde precisa ser feito para atravessar. Eu vou fazer bem centralizado aqui, vou tentar fazer centralizado pelo menos, e eu vou fazer a marcação de ambos os lados. Isso vai facilitar uma precisão maior na hora de furar, mesmo sem o uso de uma furadeira de bancada, por exemplo. Agora eu vou dividir mais ou menos o espaço lateralmente aqui, então eu vou marcar de um lado e depois do outro, para ver se as marcações ficam centralizadas, e vou repetir isso para o outro lado da madeira. Fiz a marcação de ambos os lados da madeira, tenho aqui a marcação desse lado e desse também. Fazendo a furação com furadeira manual, eu vou furar mais ou menos metade desse lado e metade por esse lado aqui. Isso vai fazer os furos se encontrarem no meio e a furação fica mais centralizada de uma forma geral, mesmo fazendo isso com furadeira manual. Para ajudar a centralizar a broca aqui, para começar a furação, eu vou fazer uma marcação com o punção aqui, uma marcação de baixo relevo. Isso vai impedir que a broca escorregue na hora de começar a furação.
Eu prendi a peça na bancada aqui usando um grampo sargento para facilitar essa furação sem escorregar a madeira. Agora eu vou me abaixar aqui na lateral, vou posicionar a broca. Olhando daqui eu consigo ver se a broca está mais ou menos alinhada, mais ou menos reta nessa direção, já que eu tenho a referência dessa ponta aqui da madeira. Então com muita calma eu vou começar a furação. Até o ideal que não seja com velocidade alta na furadeira nesse ponto aqui inicial pelo menos. Agora que eu iniciei a furação, eu vou olhar nessa direção aqui para ver se eu não tenho inclinação assim, nesse sentido da broca. Então eu vou parar aqui na ponta, vou olhar aqui nessa direção e vou furar mais um pouco. Agora que eu furei mais ou menos metade, eu vou para o outro lado. Prendi a peça aqui do outro lado e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. E agora eu só preciso fazer os dois furos se encontrarem. E assim eu consigo uma furação minimamente decente usando furadeira manual. Agora testando, a barra roscada passando livremente aqui dentro, que é o que eu preciso. Agora aqui na parte de baixo eu vou fazer um furo para encaixar esse pino aqui, que vai servir de pivô para esse gabarito funcionar. Eu vou encaixar ele mais ou menos metade, vou deixar aproximadamente um meio centímetro para fora aqui dessa parte da madeira. Eu não posso fazer essa furação encontrar essa de cima aqui, porque isso pode gerar problemas para mim. Então vou marcar aqui o centro e fazer a furação. Agora eu vou prender essa peça em pé para fazer a furação. Uma dica para você que não tem morsa na bancada. Você pega um taquinho de madeira, um pedaço de caibro aqui, você prende esse pedaço de madeira aqui na bancada, e daí usando um outro grampo sargento, você prende a sua peça de trabalho contra esse caibro que você prendeu na bancada aqui, ó. E assim você improvisa uma forma de fixar a peça mesmo que você não tenha uma morsa. Agora para fazer uma furação minimamente reta, decente aqui, eu vou usar a mesma técnica de antes. Eu me abaixei aqui, eu vou conseguir olhar nessa direção, então eu vou ver se a furadeira está inclinada para um dos lados. Eu vou começar a furação nessa direção aqui. Quando começou a furação, você muda de posição e você vem aqui para o outro lado para olhar se ela está reta nessa direção também. Depois você muda e novamente você olha. Depois que você começou a furação, se for um furo mais longo, a tendência é que se mantenha alinhado já depois desse começo. Eu vou furar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou testar o encaixe desse pino. Dá para afundar um pouquinho mais. Acabei de fazer justamente o que eu não queria. Transpassou a furação aqui e chegou até na parte da barra roscada. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar a barra aqui dentro, vou colocar esse pino aqui e vou fixar ele com cola aqui, com cola instantânea, ou com uma epóxi, por exemplo, para não correr o risco dele sair e também não correr o risco dele entrar lá para dentro e atrapalhar depois a movimentação dessa barra roscada aqui dentro. Agora as duas últimas etapas vai ser cortar no tamanho final do gabarito aqui e fazer a furação para colocação da porca americana ou da porca garra. Você pode colocar aqui de cima para baixo e daí esse parafuso vai passar por dentro da porca aqui e vai imprensar a barra de rosca aqui, mantendo ela fixa em uma posição. Ou você pode fazer isso lateralmente também, dependendo do tamanho dessa peça aqui, você pode fazer lateralmente aqui e prender e esmagar contra uma das laterais aqui para fixar a posição do gabarito. A única coisa que você tem que observar lateralmente é que o tamanho do manípulo aqui não pode interferir aqui na parte da base, na hora de utilizar, por exemplo, o gabarito. Então tem que cuidar essa distância aqui versus o diâmetro do manípulo que você vai usar. Por conta disso, eu vou fazer aqui de cima para baixo. Então eu vou colocar essa porca sobrando mais ou menos aqui um meio centímetro, um pouquinho mais antes do furo aqui, e daí aqui na parte de cima ele vai ficar mais ou menos rente. Então o tamanho final do meu gabarito aqui vai ser aproximadamente esse.
que medindo aqui ficou com mais ou menos 4,5 cm de altura, um pouquinho menos de 4,5. Agora então eu preciso primeiro cortar no tamanho aqui para depois fazer a furação e colocação da porca americana. Eu vou cortar com o serrote mesmo, não precisa ser um corte de precisão nessa parte superior aqui, mas eu vou usar uma guia magnética para garantir que ele esteja o mais próximo possível dos 90 graus. Peça pequena é um pouco mais difícil de prender, então eu vou ter que apelar para uma ajuda aqui. Assim pelo menos a peça vai ficar presa e eu consigo fazer o corte com a mínima precisão. Novamente eu vou marcar mais ou menos o centro aqui para fazer a colocação da porca americana. E vou fixar a minha peça aqui na bancada para conseguir trabalhar com ela de forma segura. E agora é só furar de cima para baixo até encontrar essa furação aqui onde passa a barra de rosca. Prendi a peça novamente, agora eu vou fazer a colocação dessa porca americana, dessa bucha americana. Agora é só colocar o manípulo aqui nessa porca, passar a barra aqui dentro e quando você apertar o manípulo vai fixar a barra aqui impedindo a movimentação. E assim você vai conseguir fazer a configuração então do diâmetro dos círculos que você quer cortar. Eu vou deixar essa barra presa aqui e usando cola epóxi de 5 minutos eu vou prender o pino aqui na parte de baixo, já que eu transpassei a furação aqui, então eu vou prender com cola para garantir que tudo fique no lugar. Já fixei o pino aqui com cola epóxi, vou deixar secando agora. Eu tirei a barra de rosca para não correr o risco de ter transpassado cola aqui para dentro e grudar todo o conjunto aqui. Então eu tirei a barra de rosca e vou deixar esse pino agora secando até a cura da cola para conseguir começar a utilizar o gabarito. A utilização do gabarito é muito simples, a primeira coisa que você tem que fazer é marcar o círculo que você quer cortar na peça de madeira, fazer a marcação do ponto central e furar aqui no ponto central com uma broca do diâmetro do pino pivô que você utilizou na construção do seu gabarito. Essa furação não precisa transpassar a peça, ela só tem que ser suficiente para encaixar a quantidade do pino que você deixou para fora aqui da ponta da madeira do gabarito. Então é isso aqui que a gente precisa. Você pode até testar antes de começar a utilizar para ver como que fica. Depois que você fez isso, você vai pegar sua tupia, a barra de rosca aqui você vai rosquear aqui na base da tupia, vai dar algumas voltas aí, vai fixar com a contraporca para ficar firme, para não mexer mais aqui, vai colocar aqui o pino guia, vai encaixar ele aqui na furação que você fez e posicionar a tupia de forma que você consiga fazer o corte na linha que você marcou do círculo que você deseja para o seu projeto. Uma vez que você acertou a posição, você fixa aqui nesse manípulo para ele não se mexer mais. Então agora eu tenho uma posição travada aqui e eu posso começar os passes de corte. Para começar o corte aqui você pode soltar um pouco a base da tupia, levantar toda ela, ligar a tupia e começar a baixar com ela já no material. Ou então levantar toda a base do seu gabarito aqui, colocar na posição, ligar a tupia e daí ir abaixando já a tupia com o gabarito para entrar aqui no furo guia que você vai utilizar. Daí depende de como você quer fazer. Ou você pode encaixar o gabarito aqui para começar ele e inclinar um pouco a tupia nessa direção aqui para ela desencostar na madeira até você conseguir ligar ela e começar a operação. Depois que você deu o primeiro passo, você vai aprofundando gradualmente a fresa conforme as capacidades da sua tupia, conforme aquilo que ela suporta de trabalho. Nesse caso, para aprofundar, novamente você vai ter que levantar, inclinar ela um pouquinho, baixar aqui a profundidade de corte da fresa e repetir essa operação.
Bom, agora que eu já te mostrei a construção e utilização do gabarito, deixa eu te dar algumas dicas que podem facilitar a sua vida nesse tipo de operação. Primeira delas, você sempre vai fazer em múltiplas passadas o corte do círculo que você quiser utilizar em algum projeto. Normalmente eu tiro de meio em meio centímetro em chapas de compensado de MDF, de madeira, por exemplo, e eu consigo uma performance satisfatória nesse tipo de operação. Porém, a depender da espessura do material que você vai cortar, uma chapinha de 15 milímetros, beleza, 3 passadas ali você termina a operação. Mas pega aí uma chapa de 2,5, 3 centímetros de espessura e você quer tirar um círculo, uma bolacha redonda como essa daqui. Você vai forçar demais a sua tupia, você vai acabar desgastando a ferramenta de forma precoce sem necessidade. Por que eu digo sem necessidade? Quando você tem um material de muita espessura, ao invés de ficar fazendo múltiplas passadas, aí fazer 5, 10 passadas para cortar todo o material, e muitas vezes a fresa nem alcança até o final para você fazer isso, você dá uma passada de meio centímetro para criar o limite da forma que você quer cortar, daí você remove o gabarito, corta o excesso de material todo aqui com serra tico-tico ou com serra de fita, que daí você remove todo o material de uma forma rápida e de forma grosseira também. E depois você, com a tupia e uma fresa rolamentada ou o próprio gabarito ainda configurado, você dá um passe de acabamento para acertar o diâmetro e o acabamento da borda desse círculo que você quer cortar. Com isso você acelera bastante o processo e não força tanto a sua tupia. Outra dica importante é que tem fresas de corte nesses kits que você compra de fresas aí da China. Só que a performance delas para esse tipo de operação aqui não é muito boa, não é satisfatória. Você consegue fazer, mas nem sempre você consegue tirar meio centímetro, até mesmo em materiais mais macios, porque o desempenho da fresa não é tão bom. Para esse tipo de operação eu recomendo uma fresa helicoidal. Eu comprei essa daqui justamente para operações de corte usando a tupia e muda completamente a performance e o comportamento da tupia para esse tipo de operação. Eu recomendo que se você vai utilizar bastante esse tipo de operação de corte de círculos ou refilar chapas, cortar chapas usando a tupia como ferramenta de corte, fazer canais, vazados, você compre uma fresa helicoidal, porque você vai sentir muita diferença durante a operação. A sua tupia vai trabalhar mais leve, você vai conseguir tirar mais material por passada e com uma maior velocidade de corte. O link, caso você tenha interesse, para uma idêntica a essa que eu tenho aqui, está aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar. E com isso eu encerro meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido e acima de tudo que tenha sido útil. Caso você ficou com alguma dúvida específica, deixe um comentário e dentro da minha disponibilidade eu tento responder e interagir com vocês. No mais, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo e se quiser mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal para acompanhar. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.